Foi lançado, enfim, o primeiro ETF no Brasil que pode distribuir dividendos. E aí, será que vale a pena investir nele? O que tem ali de ônus e de bônus? Vamos falar sobre isso? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Inclusive, sempre tem vídeos todo domingo aqui, às 6h15 eles são liberados, então se inscreve, ativa as notificações para garantir que você vai poder acompanhar todos os vídeos. E bora então falar desse ETF. Sobre o que é um ETF, eu já fiz um vídeo mais específico que eu vou deixar ele linkado no final desse vídeo aqui. Então, falando um pouco mais nos detalhes, mas a ideia é que ETF é uma sigla para Exchange Traded Funds, que seriam fundos de investimento negociados em bolsa. Então, eles acabam tendo umas regrinhas diferentes de outros fundos de investimento. E aqui no Brasil, normalmente, a gente traduz mais como um fundo de índice. Então, que a ideia dele é acompanhar um outro índice. Então, eu sempre dou o exemplo do Ibovespa, né? A gente tem o índice Ibovespa, que é sempre que alguém se refere a bolsa subiu, a bolsa caiu, é com relação à variação desse índice, né? Que leva ali nele mais ou menos 70 empresas com pesos diferentes que são negociados na nossa bolsa. Só que tem que esse é um índice teórico. Quer dizer, você não consegue investir no Ibovespa. Ele é um indicador ali para você fazer o cálculo, para você entender ali se as principais empresas, as que são mais negociadas, as que são mais relevantes, estão subindo, estão caindo, mas você não consegue investir no índice Ibovespa. E aí, então, existem fundos, ETFs, né, fundos de índice, que replicam a alocação do Ibovespa. Então, a cada modificação que se faz no índice, que ele é revisto de tempos em tempos, o fundo também muda e a ideia dele é pegar lá e entrar no site da B3 e ver qual é o percentual de cada ação e quais são as ações que o Ibovespa tem. É a mesma coisa que vai ter dentro desse ETF. Aqui no Brasil, até janeiro desse ano, não se tinha ETFs que distribuíssem dividendos, então que te pagassem alguma coisa. Sempre que tem alguma empresa, né, dentro desses ETFs que paga algum dividendo, esse dinheiro seria reinvestido porque pela regulamentação mesmo, os ETFs não podiam distribuir esse dinheiro aos cotistas. Só que isso mudou no início desse ano, a regra mudou em janeiro, e aí a partir daí, agora sim, se pode distribuir esses dividendos, com uma tributação de 15% do que for distribuído, né, para os cotistas. E aí, então, agora em outubro, foi lançado o primeiro ETF que distribui dividendos, que foi criado pelo Nubank, né, pela gestora de investimentos da Nubank, e ele tem o ticker, né, que é o que você pesquisa ali para comprar dentro do home broker, NDIV11. Então, dado que o ETF segue sempre, né, algum índice, ele vai sempre replicar algum índice, nesse caso, o índice que ele replica é o Ibov Smart Dividendos, que foi criado justamente para esse ETF. Então, foi uma parceria entre o Nubank e B3, que eles criaram ali uma metodologia para escolher quais são as ações e qual é o peso que cada ação vai ter dentro desse ETF. Então, ele tem algumas regras específicas, mas o principal é que as empresas que estão, né, as ações que estão dentro desse indicador são empresas que já estão dentro do Ibovespa, então já está limitando bem ali na questão de volume de negociação e de liquidez que já tem o Ibovespa. E fora isso, eles estão olhando o valor, né, o volume pago de dividendos por cada uma dessas empresas e a frequência que é pago, porque existem empresas que passam muito tempo, às vezes, sem pagar nenhum dividendo, e aí, de repente, conseguem algum lucro maior e aí já distribui tudo. Mas aí é um valor muito acima da média, mas que acontece de vez em nunca. E a ideia desse ETF novo é que
ele possa pagar dividendos todos os meses, sempre que possível. Então, é melhor a empresa que paga um valor considerável, mas que está sempre pagando, do que uma que paga muito, mas você não consegue nenhuma previsibilidade de quando vai ser pago. Então é isso, a ideia são empresas que já estão dentro do Ibovespa, que tem alguma frequência de pagamento maior, né? Isso ali entra no peso, no cálculo da metodologia, o valor e a frequência de pagamento dessas empresas, né? Essas empresas que a ideia é que elas sejam boas pagadoras de dividendos. Esse indicador, ele vai ser reavaliado a cada 4 meses e a ideia é que, né, pela regra da metodologia, nenhuma empresa pode ter um peso maior do que 20%. Agora a gente tem 21 empresas, né, 21 ações diferentes dentro desse indicador, consequentemente dentro desse ETF, né, NDV11, e eu vou colocar aqui na tela qual é a composição atualmente, né, a divisão ali das empresas com base nos setores. Aparentemente, tá uma diversificação bem legal desse fundo, e eu imagino que vai continuar sendo assim, porque, né, vai, claro, depender de quais empresas vão estar pagando dividendos, mas, enfim, a tendência é que seja uma alocação interessante, porque, por exemplo, agora tem 21 empresas. Você poderia pegar esse índice e replicar na sua carteira, quer dizer, você mesmo comprar essas ações, até mesmo na proporção que propõe ali aquele indicador, esse Smart Dividendos. Mas isso vai te dar um trabalho a mais, né? Imagina você comprar 20 empresas assim, ter na sua carteira, acaba sendo mais complicado. E a ideia do ETF é simplificar, né, a compra, o investimento para o investidor também. Esse ETF tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, que é uma taxa bem legal, assim, dentro das perspectivas de ETF. A ideia do ETF é que, como ele não tem uma inteligência, um desenvolvimento muito específico por trás, né, que ele vai seguir um índice simplesmente, a ideia é que ele seja mais barato, que não custaria uma equipe de pesquisa específica para cada fundo e tudo mais. Dentro do Brasil, esse é um patamar normal ali para ETF, né? E acaba que, se você fosse comprar um fundo de ações, que fosse um fundo ações dividendos e tudo mais, primeiro que ele não pode te pagar dividendos, e segundo que normalmente eles vão cobrar muito mais. Eles vão cobrar, por exemplo, 2% ao ano de taxa de administração, mais às vezes até uma performance, né? Um percentual de taxa de performance também. E aí acaba que, assim, no longo prazo, é muito ruim para a sua própria rentabilidade pagar tanto de taxa de administração. Quanto menor a gente conseguir manter esses custos, né, mais sobra para a gente como investidor de retorno. Então, melhor ainda. Então, nesse quesito, eu acho que tá competitivo. Não é como, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles conseguem ter taxa de administração muito mais baixa, mas também porque o mercado de ETFs lá nos Estados Unidos é infinitamente maior do que o nosso, né? Então, a gente ainda é um bebê. O mercado financeiro, em geral, ainda não é tão maduro, mas são passos muito interessantes para o amadurecimento, né, do nosso mercado. O fato da gente poder agora ter esse ETF que distribui dividendos, o fato da gente, enfim, ter o primeiro ETF dessa forma, está sendo cada vez mais democrático, mais de fácil acesso, inclusive porque a cota desse ETF, por enquanto, está girando ali em R$100, então você pode comprar uma cota, você tendo R$100, você já consegue comprar esse ETF. Então, isso é muito legal, assim, o nosso mercado tá amadurecendo ao longo do tempo. Mas o lado negativo é que a gente tem uma tributação em cima desses dividendos. Enquanto para a pessoa física, né, se você compra as ações diretamente, o seu dividendo ele é isento de imposto. Se você recebe ele por meio de um ETF, ele vai ser tributado em 15%. O que você for receber na sua conta já é líquido de imposto. Então, o que eles tiverem para pagar, eles retêm o imposto de renda e paga já sem você ter que preocupar com a cota, esse dividendo em si, né? Se você vende a cota, como outros ETFs, se você tiver lucro, você precisa preocupar em pagar a sua DARF e tal, mas em cima dos dividendos, o cálculo seria a cargo deles, né? E a ideia é, se eles têm intenção de pagar esse dividendo
todo mês, quer dizer que todo mês eles vão ir retendo esses impostos, né? E aí eles falam que a ideia é, se os dividendos forem maior do que 20 centavos por ação, eles vão distribuir, senão eles retêm para um futuro. Acho que tem 2 pontos importantes para a gente comentar. O primeiro é com relação à metodologia, né? Porque esse cálculo, ele está analisando o passado. Uma empresa que pagou no passado um dividendo não é garantia que ele vai pagar no futuro. Mas, assim, tem empresas que vão sempre divulgar qual é a perspectiva do próximo ano de pagar dividendos, e talvez isso para você, como pessoa física, seria mais fácil analisar, né, e escolher essas empresas, se seu foco seria tão de dividendos. Mas, fora essa perspectiva, realmente só se tem um dado histórico para analisar. Então, né, quem quer focar tanto em dividendos, talvez seria a forma mais fácil mesmo, é a metodologia que eles criaram. E aí, fora isso, esse lado da tributação do dividendo é muito ruim, né? Acaba que você está abrindo mão ali de 15% dos seus dividendos todo mês, talvez. Então, com isso, eles criaram um outro ETF que a ideia é seguir essa mesma metodologia, né, de focar em empresas boas pagadoras de dividendo, só que ao invés deles distribuírem esses dividendos, eles vão reinvestir. Então, mantendo as proporções, vai reinvestindo ali no ETF. E aí isso é interessante porque uma boa parte do crescimento, né, de um patrimônio, principalmente quando a gente ainda está montando esse patrimônio, não é que a gente precisa de receber essa renda todo mês, uma boa parte do nosso crescimento de patrimônio vem desses reinvestimentos. Então, esse outro ETF tá chamando, né, NSDV11, pode ser uma forma interessante para quem tem interesse em investir em empresas boas pagadoras de dividendos, mas ainda não conta com essa renda, investir nesse ETF que simplifica a vida ali do investidor, ao invés de ele ter que ficar fazendo a própria alocação, pesquisando quais são as empresas que mais pagaram dividendos historicamente para ter essa referência, enfim, acho que pode ser uma opção legal. E fora isso, acho que como eu comentei, né, um sinal do amadurecimento do nosso mercado. Eu acho que a tendência é que vão surgir ali outros concorrentes para isso. Quem sabe muda-se a legislação. Acho difícil porque, né, a tendência é o governo precisar cada vez mais de dinheiro, então é difícil que ele abra mão de alguma tributação, mas são cenas dos próximos capítulos, a gente vai acompanhando. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam então desse ETF, se vocês acham que vale a pena, se vão investir ou não, me conta aqui nos comentários. Obrigada, investidores, e até a próxima!